Agora, nós vamos fazer a correção da atividade número 5, do mês de junho, de língua portuguesa. Vamos relembrar alguns passos importantes para a realização da atividade. Pegue o seu caderno de língua portuguesa, abra na última página utilizada, pule uma linha, escreva o cabeçalho como já fazíamos em sala e vamos treinar a escrita cursiva de todas as letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto. Agora, fule uma linha, copie ou imprima e cole esta atividade em seu caderno. Não se esqueça de preencher com seu nome completo, colocar a data, a turma da sua sala e o nome de sua professora. Leia em voz alta, atentamente, tudo o que se pede e depois responda às questões. Faça tudo o que você puder da melhor forma. As dúvidas poderão ser tiradas por aqui, nos comentários, e serão retomadas no retorno à escola. Vamos lá! Biografia. Alguém sabe o que é uma biografia? Acredito que a gente já conversou sobre esse tema, né? Mas biografia é a história de uma pessoa que uma pessoa escreve sobre a vida da outra. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, biografia é um substantivo feminino. Ela tem a descrição da vida de alguém ou uma obra que faz a narração das fases da vida de uma pessoa. Então, uma biografia conta a história de alguém. E como nós estamos lendo os textos do Monteiro Lobato, nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia deste autor, Monteiro Lobato. Vamos ver? Olha lá. O criador do sítio do Pica-Pau Amarelo. O pai de Narizinho, de Pedrinho, da tia Anastácia, da dona Benta, do Visconde de Sabugosa e da boneca Emília, além de outros personagens de histórias infantis. Contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Estamos falando de Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no estado de São Paulo, em 18 de abril de 1882. Formado em Direito, iniciou sua vida profissional como promotor público e já escrevendo para jornais. Em O Estado de São Paulo, publicou em 1917 vários arquivos nos quais apareceu pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, numa referência ao caipira brasileiro. No ano seguinte, reuniu alguns deles em seu primeiro livro de contos, com o título Urupês. Monteiro Lobato foi pioneiro no lançamento de obras infantis em nosso país, começando com A Menina do Narizinho Arrebitado e seguida de várias outras. Em 1947, o escritor lançou o personagem Zé Brasil, uma versão do camponês que sofre para conseguir um pedaço de chão para cultivar. Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. Bom, esse texto está na biografia do Monteiro Lobato, da editora Brasiliense, foi publicado em São Paulo. Então vamos ver aqui, ó, estudo do texto. Assinale as alternativas abaixo o que o texto conta. Bom, o texto conta uma das histórias de Monteiro Lobato, um pouco sobre a vida de Monteiro Lobato, ou é uma entrevista realizada com Monteiro Lobato. Então aqui, ó. Opa. Ver. Ó, o texto fala um pouco sobre a vida do Monteiro Lobato. Bom, como é chamado esse tipo de texto? É uma entrevista? É uma biografia ou é uma notícia? Então, lá no início, né, a gente fala que é uma biografia. Tem até o significado, né? Bom, qual é o nome da cidade onde nasceu Monteiro Lobato? Foi em São Paulo? Foi em Itu ou foi em Taubaté?
Querem ver? Vamos relembrar, ó. Estamos falando de Monteiro Lobato, nascido em Taubaté. Então, ó, quando a gente está fazendo atividade que é um estudo do texto, a gente tem que voltar ao texto várias vezes para responder as questões, a não ser que a gente já se lembre, né? Mas olha lá. As palavras das alternativas da questão 3 são nomes de cidades. Podemos dizer que estas palavras são classificadas como adjetivos, pois dão características, substantivos comuns, pois dão nomes a qualquer lugar, substantivos próprios, pois dão nomes a lugares específicos. Então, quem estava ligado nas atividades anteriores viu que este é um substantivo. Olha lá, ó, São Paulo, Itu e Taubaté dão nome a lugares específicos, então são substantivos próprios. Número 4. Em qual estado podemos localizar esta cidade? Taubaté fica em Minas Gerais? Fica no Rio de Janeiro ou fica em São Paulo? Então, lá naquele mesmo lugar tá falando, né? Taubaté, São Paulo. Bem pertinho da gente. Bom, Monteiro Lobato escreveu muitos livros. Qual foi o primeiro livro infantil dele? Assinale a alternativa correta. Bom, foi a Menina do Narizinho Arrebitado? Foi o Jeca Tatu? Ou foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vamos ver lá no texto? Olha aqui, ó. No texto ele fala, ó. No ano seguinte, reuniu alguns deles no primeiro livro de contos com o título Urupês. Monteiro Lobato foi pioneiro no lançamento de obras infantis em nosso país, começando com A Menina do Narizinho Arrebitado. Então, o primeiro livro dele infantil foi esse daqui, primeira alternativa. Número 9. Número 9 não, número 6. Qual o significado da alternativa, da afirmativa? Apesar de ter morrido em 1948, Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. Bom, significa que ele ainda está vivo? Significa que ele está vivo dentro dos livros? Ou significa que Monteiro Lobato é um mentiroso e não morreu coisa nenhuma? Bom, é a segunda opção, né, pessoal? Significa que ele ainda está vivo dentro dos livros, né? Número 7. Por que Monteiro Lobato é considerado o pai de Narizinho, de Pedrinho, da tia Anastácia, da dona Benta e dos outros? Bom, porque ele foi casado com a mãe destes personagens, porque ele adotou estes personagens, ou porque ele é o criador destes personagens? Então, essa também estava fácil, né? Monteiro Lobato foi o criador destes personagens. E olha lá, ó, número 8. Monteiro Lobato foi pioneiro no lançamento de obras infantis em nosso país. Qual é o significado da palavra destacada? Então, ó, pioneiro quer dizer primeiro, quer dizer peão de rodeio ou quer dizer um jornalista? Então, quando a gente fala, o rapaz foi um pioneiro, quer dizer que ele foi o primeiro a fazer, né? Olha aí. E a última, número 9, contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. O que significa a expressão em destaque? Um colorido especial. Vamos ver? Bom, a literatura ficou verde, azul e amarela? A literatura era preta e branca? Ou a literatura passou a ter um brilho especial? Esta aqui é a última, né?
combina mais. A literatura passou a ter encantamento, né, pessoal? As crianças realmente passaram a se identificar com as obras que Monteiro Lobato escrevia. Bom, aqui se encerra esta atividade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá?